Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. E é com a leitura dessa frase do livro Kybalion que hoje nós começamos o segundo vídeo de uma série de 8 vídeos onde a gente vai falar sobre os 7 princípios herméticos. Bom, prazer, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciana Paiva, eu sou psicóloga, também neuropsicóloga, e hoje a gente vai entrar num conhecimento muito antigo e que ainda está muito em alta. Vamos falar sobre o Kybalion, a primeira lei, a lei do mentalismo. Bom, quando a gente vai fazer um estudo, quando a gente vai se aprofundar num livro, na densidade do Kybalion, a gente precisa fazer um estudo etimológico das palavras, não tem jeito, tá? A gente vai estudar agora sobre os 7 princípios herméticos, as 7 leis universais. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o que é hermético? A primeira vez que eu ouvi essa palavra hermético, me lembrou aqueles potes herméticos que vende, já viram? Você vai comprar um pote hermético ou algo hermético, significa o quê? Fechado. Esse pote hermético, a dona de casa conhece muito bem, ele serve para não entrar ar dentro, conservar mais os alimentos. O que é um conhecimento hermético? É um conhecimento fechado, velado. Outra coisa, outra palavra que a gente precisa pensar muito bem no significado é o significado da palavra lei, né? Quando a gente pensa em lei na nossa sociedade atual, o que a gente pensa? Uma convenção de valores, certo? Uma convenção social, uma convenção que nós fazemos aqui em São Paulo, nós temos nossas leis, no Brasil nós temos nossas leis, mas vocês percebem que as leis que se aplicam aqui no Brasil não são as mesmas leis que se aplicam na Finlândia. Não são as mesmas leis que se aplicavam no Brasil há 100 anos atrás. Essas leis são leis de convenção social para melhorar nosso convívio, certo? Outra coisa é a gente estar falando de leis universais. Leis universais vão acontecer na Finlândia, no Brasil, no tempo de Hermes Trismegisto, ou seja, 2.500 anos antes de Cristo, ou agora. Quando a gente fala em lei universal, a gente está falando de uma lei que não vai passar com o tempo, certo? Então vamos adentrar ao primeiro princípio, a lei do mentalismo. Tudo é mental. Bom, hoje em dia, 2019, né? A gente não estranha de ouvir essa frase, tudo é mental. Na verdade, já há muito tempo tem muita gente falando sobre isso, né? Platão, por exemplo, eu que sou do time Platão, amo Platão, vou falar bastante de Platão. Platão fala que as coisas começam no mundo das ideias, no plano das sutilezas, e ele faz o trânsito até o plano concreto, certo? Ou seja, eu mesma tenho um vídeo que eu falo sobre lei da atração, que vocês podem procurar aqui nesse canal, que fala sobre eu tenho um pensamento, o pensamento vai gerar uma emoção, a emoção vai gerar uma ação e ponto. As coisas estão feitas, certo? O mundo começa aqui na mente. Essa poltrona aqui que eu tô sentada, alguém pensou nela. Alguém pensou que ela seria marrom, que ela teria o braço cromado, enfim, ela foi pensada. Depois que ela foi pensada, alguém foi lá para a prancheta, desenhou, temos uma poltrona. A gente vai ter um princípio que vai explicar bastante sobre isso, que é o princípio da causa e efeito, né? Eu preciso agir para que as coisas saiam do mundo das ideias e venham para o mundo concreto. Bom, até me preocupa um pouco porque as pessoas hoje em dia falam bastante de lei da atração como se fosse o mundo ficar somente no mental. Então você tem dor de cabeça, uma dor de cabeça terrível, e você passa o dia inteiro pensando e mentalizando uma aspirina. Não vai passar sua dor de cabeça. Você precisa se levantar, pegar a aspirina e beber, esperar agir no seu corpo, certo? Mas de qualquer maneira, a intenção de pegar a aspirina, ela é mental, tá? Então este é o primeiro ponto que a gente entende. E eu acho que isso já está muito nítido para muita gente. Mas Hermes Trismegisto, gente, Egito, Hermes Trismegisto, quando a gente fala em mistério,
ele vai muito além desse conceito. Nosso mundo é mental, nosso mundo é consequência do que pensamos. Ótimo. Só que esse livro aqui, ele se propõe a responder todos os mistérios da natureza. Então, de onde viemos? Para onde vamos? É muito maior do que como conseguimos tais coisas, como chegamos até aqui, certo? Então, segundo Hermes Trismegisto, segundo essa cultura aí, hermética, ele nos explica que o mundo é mental, tudo é mental. E o que isso quer dizer? Bom, céticos, segurem na cadeira agora, tá certo? Isso quer dizer que tudo o que a gente vive, que toda essa matéria, que absolutamente tudo, eu, você, nós somos apenas pensamento, imaginação, cenário, um palco formado na mente do Criador, certo? Ou seja, tudo é mental e tudo o que acontece não está na sua mente, está na mente de um Criador, está na mente do todo, está na mente do Uno. Ou seja, tudo é mental mesmo, absolutamente mesmo. O que ele explica pra gente é que a matéria não é real. A matéria não existe, foi apenas um pensamento dele, certo? Vamos imaginar um pensamento seu. Você sonha, você quer ter coisas, você imagina. Quando você abre os olhos, essas coisas ficam somente aqui dentro da sua mente. A não ser que você tenha trabalhado para transformar elas em real, certo? Mas o todo, o uno, ele é muito maior que isso. Então o que ele pensa é material, mas também é dissipável. Complexo, né? Falei para sentar na cadeira. Hermes Trismegisto não é brincadeira. Bom, tem um vídeo bem curioso, é do ano de 2004. Se chama Quem Somos Nós? Esse vídeo é interessantíssimo, recomendo a todos, está disponível aqui no YouTube e em várias plataformas na internet. E ele é um filme baseado em alguns experimentos da física e mecânica quântica, né? Especialmente se referindo aí a um experimento muito famoso, que é o experimento de dupla fenda. Bom, mecânica quântica, física quântica, de modo geral, a ciência já começa a entender que quando você se aprofunda no núcleo da matéria, não existe matéria, né? A matéria, na realidade, ela é um aglomerado energético. Como que as coisas estão assim, então? É isso que a gente está pesquisando, é isso que a gente está tentando decifrar. Agora, se um pensamento desse, tá, em 2019 causa estranheza, imagine esse pensamento 2.500 anos antes de Cristo, tá? Hermes Trismegisto, ele era muito grande. Ele foi o mestre de uma escola hermética grande em que todos os iniciados já eram mestres. Trismegisto quer dizer 3 vezes iniciado, 3 vezes mestre. Então, ele foi um pontífice, né? Quando alguém consegue fazer essa conexão, né? Do mental com o material e trazer respostas tão complexas para a gente. Hoje, muitos cientistas e muita gente se afina com esse pensamento. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Tá bom, entendi, Luciana. Mesmo que não tenha entendido, porque é uma coisa muito complexa. Tem um vídeo muito interessante também que eu vou recomendar para vocês. É uma filósofa que eu gosto demais, é a Lúcia Helena Galvão. Podem procurar aí, ela tem um vídeo de mais de 1 hora só para explicar a lei do mentalismo e também o Caibalion. Aqui a proposta é a gente fazer um vídeo mais sucinto, mais curto, para vocês começarem a se interessar por esses princípios herméticos. Bom, eu não sei vocês, mas a vida toda eu me perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a importância? Qual é a minha missão de vida? Qual é o meu papel aqui? E esse livro, ele traz respostas.
E não respostas rasas, respostas que são contemporâneas. Respostas que estão aí, que fazem sentido há muitos e muitos milênios. Não é verdade? Quando ele traz isso, vamos imaginar o seguinte. A Lúcia Helena, ela traz um exemplo que eu gosto bastante. Imagina Shakespeare escreveu Romeu e Julieta. E Romeu é um personagem de Shakespeare. Romeu é parte de Shakespeare. Mas Shakespeare não é parte de Romeu, entende? Shakespeare é muito mais que Romeu. É mais ou menos isso. Nós seríamos um pensamento do Criador, do todo, do uno, de Deus, não importa a nomenclatura, dessa energia maior, certo? E fazemos parte dele. Mas ele é muito maior que a gente, certo? Nosso espírito está em matéria, nossa alma, enfim, para nos refinarmos, né? Para aprendermos. A gente precisa dessa experiência mais densa para aprender algumas lições e se elevar como ser humano, como espírito, né? Seguir o propósito de um ser humano. O propósito de uma planta é fazer fotossíntese. O propósito de um animal é se reproduzir, comer, é alcançar a homeostase. E qual é o propósito do ser humano? É um propósito muito mais refinado, é muito maior que isso. Hoje em dia, a neurociência, e eu falo com uma certa propriedade, porque sou neuropsicóloga, tem teorias muito reducionistas do nosso papel, né? A Super Interessante, há pouco, inclusive, lançou aí uma revista reduzindo o amor, falando que o amor é completamente hormonal. Se trata só de ocitocina, dopamina e enfim, né? Então, vamos lidar a vida fazendo reposição hormonal e tá tudo resolvido? Não, a gente é mais que isso. A gente tem essa curiosidade, a gente busca esse algo a mais. Bom, se você tá nesse vídeo até agora, com certeza você é uma das pessoas que busca esse algo a mais. E esse livro, ele traz essas respostas. Não de como melhorar somente a sua vida material, como você se sentir melhor aqui, mas de como você crescer e se refinar como ser humano. E a primeira coisa é entender que tudo é mental, que o todo é mente e que você é mente. Como isso impacta na sua vida? Vamos imaginar que você esteja numa rodovia com o seu carrinho e você não conhece as leis de trânsito. Você dirige a rodovia, mas a probabilidade de você causar um acidente é altíssima. Ela é muito grande, já que você não sabe o que pode e o que não pode, certo? É assim a vida. A gente cai aqui, nessa grande rodovia, sem ter passado pela autoescola. A gente não aprendeu os princípios, o que pode, o que não pode. Então a gente vai esbarrando no que pode e o que não pode. Como saber se você está cumprindo ou desobedecendo uma lei? Pelas consequências da sua vida, né? A gente tem um outro grande sábio que eu gosto muito de citar, que ele fala: eu vim aqui para cumprir a lei, não para revogá-la. Esse grande sábio se chama Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele vem nos ensinar que nós não mudamos as leis universais. Você, voltando, por exemplo, para a rodovia, você está na rodovia e aí você para o policial e fala: policial, eu acho um absurdo aqui ser 50 por hora, querido, eu tô atrasado. Aqui tem que ser 80 por hora, vamos que vamos. Ele vai mudar a lei para você? Não, você vai tomar uma multa e muito provavelmente até um esculacho, não é verdade? Assim são as leis universais, as leis da vida. Onde as coisas estão indo certo? Onde você está acertando? Você está obedecendo às leis universais. Aonde a coisa não está degringolando bem? É aí. É aí que você precisa aprender e repensar e entender. Esse livro, ele vem trazer isso pra gente, esses princípios. Veja bem, a pegada desse homem era muito grande, era um gigante, gigantesco. Influenciou os pensamentos dos alquimistas. Os alquimistas surgiram com muita evidência aí na Idade Média, né? Influenciou o renascentismo, né? Influenciou vários artistas. Musicalmente falando, Jorge Benjor tem um algo incrível que chama A Tábua das Esmeraldas, recomendo. Esse vídeo aqui foi cheio de recomendação, né?
Então, no mínimo, vale a pena a gente ler, destrinchar e tentar entender um pouco mais esse conhecimento. Bom, semana que vem a gente vai para o segundo princípio hermético. É o princípio da correspondência. O que está em cima está também embaixo. Então a gente vai ligar um pouco esse princípio do mentalismo à correspondência e saber o impacto que isso tem na nossa vida, certo? Mais do que na nossa vida matéria, mas no nosso espírito, certo? Que segundo esses princípios aqui, são infinitos, né? Isso aqui é só um pedacinho de uma jornada. O Kybalion é um livro aí de cultura egípcia, né? Os egípcios, eles sabiam bem de coisas dos homens, de espírito, espiritualidade. Não existe nenhuma palavra no Egito que fale em religião, porque eles não separam, é tudo junto, né? A nossa sociedade hoje é muito bom com as coisas, né? A gente tem um conhecimento técnico, a gente avançou, a gente tem câmera, relógio, celular, a gente entende bem a mecânica das coisas, mas nos perdemos na mecânica dos homens. E ter muitas coisas sem saber para que elas nos agregam de verdade, não resolve nosso problema, não é mesmo? Então fica atento, semana que vem nós temos aí o princípio da correspondência. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa a notificação para que você possa receber mais desse conteúdo, tá bom? E é isso, fico por aqui, te aguardo em breve. Tchau, tchau!